A gente vai repercutir um pouco as falas do ministro da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista exclusiva para a CNN. Para isso, eu converso agora aqui para o nosso papo o diretor da Wagner Investimentos, o Faria Júnior, que já está aqui comigo. Meu querido, bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia também a todos que nos assistem na CNN Money. Faria, vamos lá, né? Durigan admitiu que os juros no Brasil não são civilizados, né? Ele concorda com isso, mas ao mesmo tempo ele relativiza essa questão da responsabilidade fiscal como sendo um fator para a gente ter uma taxa básica de juros acima dos 14%, como a gente tem agora. O mercado compra essa narrativa de que a guerra tem sido, a guerra e o petróleo mais alto, obviamente, né? Tem sido realmente o fator que mantém agora essa taxa de juros dessa forma, muito mais do que o cenário doméstico, né, que a gente já vem enfrentando há um tempo? Natural que este evento da guerra, que ainda não sabemos quando vai terminar, todo dia surge uma notícia que não é confirmada, como está surgindo novamente agora, provocou uma alta bastante grande dos preços. No Brasil, podemos dizer que os preços dos combustíveis não subiram praticamente nada, porque o governo, de certa forma, está utilizando de receitas extras vindo da alta das commodities para fazer subvenções. O petróleo, a gasolina, no Brasil ainda está em torno de 80% defasada com base no preço internacional. Se você reajusta isso, daria mais ou menos 2,5 pontos percentuais diretos na inflação. Então, o governo tem controlado os preços dos combustíveis. Isso não tem sido não tem dado um grande impacto na inflação como deveria dar impacto, mas os outros preços ele não consegue controlar, seja do alumínio, da resina do PVC, de commodities agrícolas, sobretudo vindo de pressão de alta de soja, de trigo, de algodão, da fibra sintética. Então, tudo isso gera uma inflação vinda para alimentos, agora para vestuário, para a construção civil. Então, naturalmente, que a guerra gera uma inflação maior, não há dúvida. Todos os países estão passando por isso, não é algo que acontece só no Brasil. Então, isso atrapalhou a queda da Selic, que se imaginava que poderia cair de 15% para 12%. Só que, provavelmente, essa Selic vai ficar em 14% esse ano, talvez de forma mais otimista em 13,5% esse ano, que não é um juro, concordo plenamente com o ministro, um juro civilizado. Mas por que o juro não é civilizado? Opinião minha é que existe um arcabouço que o governo fala que está cumprindo, mas são dois pontos relevantes com relação a este arcabouço, pelo menos dois. Primeiro, que ele não é o original. Ele foi lançado em 2023 e em abril, maio de 2024 ele foi mudado por um arcabouço muito mais flexível, em que as metas foram postergadas. E o governo está utilizando muito da banda do arcabouço, da banda inferior. Este ano, em termos originais, você teria 1% de superávit primário. E mal vai conseguir entregar zero, utilizando a banda. E esse arcabouço, será que ele conserta as contas públicas? Não, ele não conserta as contas públicas, porque o déficit hoje é em torno de 80% do PIB. Você tem um juro real acima da inflação para os próximos anos em torno de 8%. Realmente é estratosférico. E o PIB do Brasil está crescendo em torno de 2%, 2, 3%. Se você pega qual é o juro real e subtrai do PIB, vamos falar 5%. 8 menos 3 de PIB, que até está um pouco menos, dá 5. 5% vezes 80% de dívida, o ajuste fiscal tinha que ser de 4 pontos percentuais do PIB. Então, o governo se blinda, fala, eu tenho um arcabouço, que tem uma série de, inclusive, questões que não são cumpridas por decisão judicial. Então, o déficit, na verdade, o equilíbrio desse ano vira um déficit nominal de aproximadamente meio ponto e você teria que entregar um ajuste de 4 pontos
percentuais do PIB. Essa foi uma conta que, inclusive, foi apresentada, né? Um raciocínio, Sim. lógico, inclusive foi apresentada ontem, durante a entrevista ao ministro, justamente para poder tentar entender um pouco dessa visão das exceções feitas ao orçamento, que faz com que a gente chegue, né, nesse andamento da dívida. E o ministro afirmou que muitas exceções ao arcabouço foram feitas à revelia da Fazenda. Essa declaração, na sua opinião, Faria, nesse momento, fortalece a imagem técnica da equipe econômica ou, ao contrário, isso expõe uma fragilidade política do Ministério, inclusive da Fazenda, dentro do próprio governo? A questão é, se a gente for pensar nos 5 mandatos de governo de PT, que começou Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 e o Lula 3, eu poderia dizer que quando o Lula assumiu pela primeira vez com a equipe da Fazenda liderada pelo Palocci, eles fizeram um bom serviço até final de 2005. Mas depois houve uma grande mudança na Fazenda e tudo mais, e se perdeu muito desse ajuste que estava sendo proposto pela equipe do Palocci, de não ter déficit nominal. Essa que era a ideia do Palocci, ideia essa que foi derrubada na época pela ministra-chefe da Casa Civil, que foi a Dilma Rousseff. Se a gente tivesse seguido com a ideia do Palocci de não ter déficit nominal desde 2005, o Brasil seria outro país. Então, naturalmente que o governo ele preferiu aumentar os gastos, acreditando que o incentivo do Estado na economia seria muito bom. E esse é o mote do atual governo. Pegue todas as medidas que estão sendo tomadas. Então, a Fazenda dizer que está perdendo batalhas, mas são batalhas muitas vezes iniciadas pelo próprio governo, que quer induzir o máximo a direção da economia e dando subsídios. Então, no momento que você faz o desenrola 2.0, começa a subsidiar juros, 30 bilhões para PP, como ele citou lá a questão dos aplicativos, mais subsídio para caminhões e ônibus. Como lá em 2012, 2013, eu falava para os clientes da consultoria que o Brasil parecia um painel com 1000 botões e a Dilma ficava girando os botões a um ponto que não sabia-se mais aonde estava o equilíbrio. E é o que está acontecendo de novo. Então, a política do governo é uma política de expansão de gastos. Então, a Fazenda dizer que está perdendo batalhas é porque o governo também quer isso. E, naturalmente, é muito difícil num Congresso Basta olhar os principais países. Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, qual deles está de fato conseguindo fazer um ajuste fiscal? A população não quer pagar a conta, muito menos aqui. Outro tema que foi debatido, que foi trazido ali na pauta, foi a taxa das blusinhas, né? Algo que foi duramente defendido por essa atual gestão, quando foi implementado, por uma questão, inclusive, de proteção aos setores aqui brasileiros, né, para trazer uma competitividade mais honesta, inclusive, com os grandes sites internacionais, né? Mas Durigan disse que o imposto, a taxa das blusinhas, é um imposto regulatório e que pode voltar, inclusive, se as importações crescerem demasiadamente novamente. O que isso nos diz sobre essa questão de previsibilidade regulatória, né? Principalmente para o investidor? Porque, no final, a gente tem o governo que implementa uma taxa e depois volta atrás e diz que a qualquer momento pode voltar novamente. A questão de insegurança, de falta de previsibilidade, sempre tem sido pontuada, né, em relação ao Brasil. Permanecemos na mesma toada, então, Faria? Débora, essa guerra está provocando uma alta grande de petróleo, soja. O Brasil, por exemplo, só com soja e petróleo é 1/3 das exportações. Estamos batendo recorde de exportações. Então, muita receita extra está entrando. E muito dessas subvenções que o governo está fazendo é graças a essa alta das commodities, que, se por um lado gera inflação, por outro lado, o Brasil, 75% de tudo que exporta são commodities. Como está tendo uma receita extra e aproveitando o ano eleitoral, essa medida de extinguir as taxas das blusinhas, talvez provisoriamente, vem de uma receita
que não estava prevista. Então, do ponto de vista fiscal, houve esse equilíbrio. Mas, de fato, não há uma boa previsibilidade, porque no momento que você retira e ameaça colocar, você não garante uma estabilidade de regras. E isso tem sido, como eu até comentei um pouco antes, o governo é um governo de perfil de gasto, e não adianta a Fazenda dizer que está perdendo batalhas, porque politicamente a Fazenda é muito fraca, mesmo que a pessoa que esteja lá queira ganhar as batalhas, mas a Fazenda é muito fraca versus a política. E a taxa da blusinha, ela é oportunista em ano eleitoral. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o diretor da Wagner Investimentos, Faria Júnior. Bem-vindo sempre por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até uma próxima. Tá bom, muito obrigado. Até uma próxima. Até mais.